Bom, seja bem-vindo. Eu estou de volta aí. Agora nós vamos dar sequência na parte de transistor bipolar, vendo a modelagem do transistor TBJ. Antes de fazer isso, eu mostrei nos outros vídeos alguns capacitores que estavam lá conectados ao transistor. E eu quero dar uma breve explicação antes de como que a gente dimensiona esse capacitor, para que depois a gente possa ver novamente eles conectados ao circuito, né? Então a gente vai ver que existem dois tipos de capacitor naquele circuito. Existe o capacitor de acoplamento e o capacitor de desvio. O nome vai ficar muito claro no próximo quadro, né? Por enquanto vamos ver apenas ver separadamente cada um e o nome vai ficar claro no próximo quadro. Então vamos lembrar que a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. Então quando a frequência for alta, quando isso aqui for grande, isso aqui vai ser muito pequeno. E vai ser um curto capacitor. É como se ele fosse um curto. Relembrando que nós estamos falando de corrente alternada, de tensão, corrente e tensão alternada, né? É para isso que isso aqui vale. Curto em altas frequências. E quando a frequência for muito baixa, isso aqui vai ser grande. Quando for zero, que é o caso CC, é infinito, né? Por isso que a gente considerou lá um circuito aberto em CC, porque a resistência é muito grande. E qual é a função do capacitor de acoplamento? Transmitir uma tensão CA de um ponto para o outro. Também vai ficar claro agora, mas vai ficar mais claro ainda no próximo quadro. E ele tem que funcionar como um curto na menor frequência de operação. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um gerador, ele tem a resistência dele, e eu tenho uma carga aqui. E o capacitor está em série. A função desse capacitor é acoplar esse sinal aqui na carga. E quando que ele vai conseguir fazer isso? Quando a frequência dele for alta o suficiente para que isso aqui seja considerado como um curto. Se isso aqui for baixo, ele é um circuito aberto e ele não está acoplando. Ele vai acoplar quando a frequência for alta o suficiente para que isso seja um curto. E qual é a regra que a gente vai usar? A gente vai usar que XC tem que ser menor do que 0,1 vezes o valor da resistência, sendo que o R é a soma das duas porque elas estão em série. RG mais RL. Tá certo? Isso é uma regra. A gente está definindo isso. Frequência crítica. Nós vamos definir a frequência crítica como o valor de frequência onde XC é igual a R. Então, substituindo R aqui no lugar do XC, que é isso que está feito aqui, multiplica em cruz, isola o F. O valor da frequência crítica é 1 sobre 2πRC. Agora, imagina você substituir, no lugar do XC a gente colocou R, mas imagina que eu coloque então a nossa regra, 0,1R. Eu vou obter um valor de frequência, chamada FH, frequência de quina, que quando ela for maior do que 10FC, esse 10FC vai sair daqui, na hora que eu jogar 0,1R no lugar, em vez de R, 0,1R. Então, quando eu tiver um valor maior do que 10 vezes essa frequência crítica que eu calculei aqui, eu posso considerar que esse capacitor é um curto. Tá certo? É esse o valor que a gente vai se basear. Aqui tem um exemplo numérico para deixar isso aí bem entendido, né? Então, eu tenho um resistor de 1K, uma carga de 4K e um capacitor de 100 aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a frequência crítica. 2π, o R é 4 mais 1K, né? 4K mais 1K. Então, 2π, 5K vezes 100 micro. E eu achei uma frequência crítica de 0,318 Hz. Quando que eu vou poder considerar que esse capacitor é um curto? Quando eu tiver uma frequência 10 vezes
esse valor, maior do que 10 vezes esse valor. 10 vezes esse valor vai me dar 3,18 Hz. Então, para frequências maiores do que 3,18 Hz, o capacitor é um curto. O que significa isso? Se eu quero transmitir um sinal CA dessa fonte para essa carga, a mínima frequência que eu tenho que ter aqui é 3,18 Hz, para que isso aqui seja um curto e esse sinal apareça aqui. Caso contrário, ele é um circuito aberto. E isso não acontece, não vai acontecer o sinal na saída, certo? Agora vamos ver o que acontece com o capacitor de desvio. A gente viu aqui o capacitor de acoplamento, ele está em série com a carga, né? O capacitor de desvio ele vai estar em paralelo. Ele vai estar em paralelo com a carga aqui, ó. A frequência crítica a gente vai calcular da mesma maneira com um pequeno detalhe. O R, dessa vez, ele vai ser a resistência de Thevenin vista do capacitor aqui. Então vamos, para calcular a resistência de Thevenin, a gente curto-circuita a fonte e a gente vai ter um K com 4K aqui em paralelo. Então a resistência de Thevenin é o paralelo dessas duas aqui. Então o R que vai na fórmula é esse aqui. E a frequência de quina continua sendo 10 vezes FC. Então, primeiro a gente calcula isso, calcula a frequência crítica, calcula a frequência de quina. A partir desse valor, esse capacitor ele é um curto. E o que vai acontecer aqui? Por ele ser um curto, a corrente vai ser desviada para ele. Não vai aparecer nada aqui. Eu estou desviando da carga. Ele é um curto, a corrente, ao invés de passar por aqui, ela vai passar pelo curto. Tá certo? A gente já vai ver isso já no nosso circuito do transistor, lá como é que a gente usou isso aí. Aqui um exemplo numérico. Então eu tenho 1K, 4K, resistência de Thevenin, 800 ohm. Esse 800 é o que vai no cálculo da frequência crítica. E a gente acha uma frequência crítica de 1,99 Hz. Então, quando que eu considero esse capacitor aqui um curto? Quando a frequência da fonte aqui for 10 vezes esse valor. Então, quando isso aqui for maior do que 19,9 Hz, eu posso considerar que isso aqui está sendo desviado. Certo? Agora está aqui o nosso circuitinho com os capacitores desenhados, né? Capacitor de acoplamento, capacitor de acoplamento, capacitor de desvio. Então esse capacitor aqui acopla o sinal de entrada no circuito do transistor, esse aqui acopla a saída na carga e esse aqui desvia do RE. Certo? A gente não quer que o RE apareça na análise CA, a gente vai ver isso aí mais para frente, né? Na análise CA, isso aqui vai virar um curto, e esse cara vai sumir da análise CA. Ele só vai aparecer na análise CC. Vamos lembrar que a gente usou esse camarada aqui para estabilizar, para deixar o circuito independente do beta. Por causa das variações do beta em função de temperatura, lote, tolerância, aquela coisa toda, a gente implementou esse resistor aqui. Mas na análise CA a gente não quer ele. A gente não quer que ele interfira no sinal CA da saída. E para fazer isso, a gente vai desviar ele com esse capacitor aí. Certo? Então vamos lembrar como que a gente fez a análise CC. Na análise CC, a gente não considerou essa fonte CA, né? A gente zerou ela sumiu de lá. A gente abriu os capacitores, porque a frequência é zero. Se a frequência é zero, eles são circuitos abertos. Então isso aqui não fazia parte do circuito, isso aqui não fazia, esse capacitor não existia, isso aqui não foi considerado. Com a análise CC, a gente estabeleceu o ponto quiescente naquela curva de saída lá, o ponto de operação. O ponto quiescente foi definido pela análise CC. Tá certo? Análise CC que nós fizemos lá. Agora, vamos ver a utilidade do circuito. Isso aqui é um amplificador, né? Vamos ver a utilidade do amplificador. Eu entro com um sinal pequenininho aqui, CA, estabeleci um ponto de operação através do CC, e o sinal CA vai ser acoplado, vai ser amplificado
e conectado à carga. Então eu tenho um sinalzinho pequenininho e vai sair um sinalzão lá na saída. É isso que esse bloco, que esse amplificador aqui vai fazer. Ele vai pegar um sinal pequeno e vai transformar num sinal grande. Tá certo? E como que a gente vai fazer a análise CA? Na análise CA a gente vai zerar as fontes CC. Isso aqui não vai ser considerado. Os capacitores vão ser curto-circuitados, ou seja, eu estou assumindo que esses capacitores estão naquela condição que eu expliquei no outro quadro. Essa frequência aqui ela é maior do que 10 vezes as frequências de quina aqui. Então eles vão se comportar como curto-circuito, na nossa análise CA. E aí nós vamos estabelecer um circuito equivalente para esse circuito aqui. Que é o que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Agora nós estamos na introdução disso, né? Nos próximos vídeos a gente vai ver mais detalhes de como a gente faz isso. Tá certo? Um outro detalhe importante aqui. A gente tem um sinal pequeno que é transformado num sinal grande. Aí alguém pode perguntar, mas como assim? A gente tem a conservação da energia. Como é que eu tenho um sinal pequeno e eu arrumo energia sei lá como e a potência de saída é maior do que a potência de entrada? Como que acontece isso? Na verdade, quem está compensando isso é a fonte CC. É ela que está dando energia para esse sinal, energia adicional para esse sinal na entrada para que ele fique maior. Então ninguém está criando energia nova, ela já está lá, ela está pela fonte CC. E como a gente está usando o teorema da superposição, a gente está somando o efeito CC com o efeito CA. Então a gente estabeleceu um ponto de funcionamento que tinha lá uma tensão e uma corrente no coletor para esse circuito. E quando a gente fizer a análise CA, isso aqui vai ser somado, né, o efeito CC com o efeito CA. Por causa disso a gente tem um plus de potência, que está sendo dado pela fonte CC. É por isso que a gente consegue amplificar. Tá certo? Agora, vamos dar vamos enxergar melhor o que é a entrada e a saída, né? Vamos dar um exemplo, né? O que é esse circuito de saída aqui? Ele pode ser um resistor discreto, um componente, resistor, ou ele pode ser o equivalente de um circuito. Isso aqui está alimentando um determinado circuito que equivale a esse resistor aqui. E a entrada? Aqui está desenhando um gerador. Aí alguém vai pensar, pô, mas então tem um gerador lá? Não, isso aqui pode ser um sinal de antena. Certo? É um sinal bem pequenininho que está funcionando como um gerador nesse circuito aqui, né? E ele vai ser amplificado na saída. Tá certo? Agora, vamos começar a modelagem, né? Isso que nós vamos explicar começar a explicar nesse vídeo, nós vamos seguir nos outros, serve para pequenos sinais na entrada, ou seja, sinais de pequena amplitude na entrada. Nós vamos começar desse jeito. Mais para frente a gente vai ver amplificadores com grandes sinais. O que eu vou falar daqui para frente é para pequenos sinais. Bom, na análise CA, eu disse que a gente vai zerar essa fonte aqui, CC. Então veja que o resistor RC e o R1, espero que eu não esteja na frente, né? Ele está conectado ao VCC. E eu estou dizendo que eu vou zerar ele para análise CA. Né? Então zerando ele é como se ele tivesse aterrado, tá certo? Eu zerei a fonte lá. Como se eu tivesse um terra aqui. Então vamos olhar R1 e R2. Esse ponto é comum aos dois. Essa extremidade de R2 está no terra e a de R1 também está no terra. Então eles estão em paralelo. Né? Eles têm dois pontos em comum. Então R1 em paralelo com R2. Na saída, o RC vai estar ligado ao terra como ele está aqui. Ó. E no meio tem um transistor. Então eu tenho a fonte, a resistência da fonte, o R1 e o R2 em paralelo e o RC do outro lado. O que a gente vai ver no próximo vídeo, vai seguir nos próximos vídeos, né? Começando no próximo, é a determinação desses valores aqui. Impedância de entrada, impedância de saída, corrente de entrada, corrente de saída. A gente vai ver a amplificação de tensão,
Acabei de falar, a gente tem uma tensão pequena na entrada e uma tensão maior na saída. Isso é uma amplificação de tensão. A gente vai ver como a gente define isso aí também, né? E aqui para dar um exemplo melhor, né, dessa parte dos capacitores, né? Então veja, aqui eu tenho um amplificador em cascata, com dois estágios. Eu tenho um amplificador ligado no outro. Então, esse primeiro vai receber um sinal pequenininho, ele vai amplificar, esse sinal pequenininho vai ser acoplado ao circuito, vai ser amplificado aqui, e aí aqui é a entrada do próximo, então ele vai ser amplificado novamente aqui, vai ser amplificado duas vezes, foi amplificado daqui para cá e depois daqui para cá, né? Então vejam o que acontece que coisa interessante que acontece por causa desses capacitores aqui. Nesse primeiro amplificador, vai ser estabelecido um ponto de operação. Uma tensão, um VCE e um IC. Essa configuração CC aqui, ela não interfere no próximo estágio. Por quê? Porque o capacitor, para análise CC, é um circuito aberto. Então ele está isolando, em termos CC, ele está isolando um estágio do outro, né? Nós vamos ver isso aqui mais para frente quando a gente estiver estudando estágios em cascata. Só estou plantando a sementinha aí, né? Só para ficar bem claro essa parte dos capacitores aí. A gente vai ver isso aí melhor. Agora vamos entender melhor o que eu quero dizer com pequenos sinais, né? A gente viu lá, vamos recapitular aqui rapidamente nesse lugarzinho pequeno aqui, que a gente tem dois gráficos, né? A gente tinha um gráfico para a entrada, isso aqui é um diodo diretamente polarizado, e ele tinha uma curva com aquela carinha, a curva do diodo. E aqui na saída a gente tinha aquele conjunto de curvas de base, corrente do coletor e o VCE, e a gente estabeleceu uma reta de carga para ele, né? Agora vamos analisar o que acontece aqui nesse da entrada. Eu vou ter uma tensão senoidal, porque a gente está aplicando o sinal senoidal agora. A gente tem um ponto Q, que foi estabelecido pelo circuito CC. E conforme eu ando na senoide aqui, o ponto QCA, ele vai excursionar. O CC é fixo, né? Mas o CA ele vai ficar excursionando aqui, ó. Quando eu estiver nesse semiciclo aqui, ele vai subir, ó. Vai subir, vai descer, depois vai descer aqui, vai subir de novo, ele vai ficar oscilando aqui, ó. Aqui a gente tem uma curva, eu exagerei na curva aqui para ficar claro o que eu quero dizer, né? Então aqui a gente tem na entrada tudo certinho. Essa metade é igual a essa, né? Mas aí, devido a essa curvatura, eu vou distorcer a corrente no emissor. Esse lado aqui, ele está estendido, né? Ele é maior do que o semiciclo negativo, por causa da curvatura. Esse sinal aqui ele foi distorcido, né? Obviamente isso não é bom, né? E como é que eu consigo reduzir a distorção? Fazendo isso aqui menor. Quanto menor for o sinal de entrada, menor vai ser essa distorção. Isso é o que a gente chama de pequeno sinal. E como que eu vou definir, qual é a regra que eu vou usar para falar, não, esse aqui é um pequeno sinal? Nós vamos dizer que o sinal de pico a pico dessa corrente aqui, ele tem que ser 10% do valor CC do ponto de operação. A gente tem um ponto de operação, o ponto Q aqui, que é um valor CC, é esse valor que vai estar aqui. E o valor de pico a pico, né, tem que ser 10% desse valor aqui. Por isso eu coloquei 10 aqui para ficar bem fácil de enxergar, né? Então o valor CC é 10 mA. E quanto é o valor de pico a pico da corrente? 1 mA. Se for de 1 mA para baixo, né, menor do que 1 mA, a gente pode dizer que a gente está operando em pequeno sinal e que o que a gente vai explicar daqui para frente é válido. Se for maior do que isso, já não é mais pequeno sinal. Aí nós vamos ver mais para frente como que a gente trata isso aí. Tá certo? Então esse vídeo eu vou encerrando por aqui.
eu volto no próximo vídeo e eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha aí e que faça o seu comentário, que isso ajuda a divulgar aí a gente, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais então.